Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na nossa aula de hoje, nós iremos realizar a correção da atividade sobre ângulo de giro, que representa a mudança de direção na movimentação de pessoas / objetos. Lembrando que essa é a primeira aula da semana de número 14, beleza, turma? Então, vamos para a correção da primeira questão. Observe o relógio abaixo. Decorridas 6 horas, o ângulo formado pelo ponteiro desse relógio é igual a... Então, se nós tivermos aqui meio-dia, né, vamos chamar, gente, de meio-dia, tá? Então, tá aqui no 12, ó, meio-dia. Então, passadas 6 horas, então vamos aqui, vamos anotar, né? Passadas 6 horas, nós temos aqui, ó. Se passar 1 hora, nós vamos bater em 1 hora, que é 13 horas. Mais 1 hora, 2 horas, que é 14 horas. Mais 1 hora, 3 horas, que é o mesmo que 15 horas. Mais 1 hora, 16 horas, que é o mesmo que 4. Mais 1 hora, 17. Mais 1 hora, 18. Ou seja, nós temos aqui, né? 13, 14, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas. Beleza? Então, se passar as 6 horas, nós vamos chegar a 18. Se for meio-dia, nós chegamos a 18 horas, né? Que é o mesmo que 6 horas da tarde. Se for meia-noite, nós vamos chegar às 6 horas da manhã. Então, de qualquer maneira, nós temos 6 horas, ou da manhã ou da noite, certo? Então, levando em consideração que nós já sabemos, né? Então, o ponteiro das horas vai estar aqui, ó, voltada para o 6, e o ponteiro dos minutos voltado para 12 horas. E aí a questão quer saber o ângulo formado por esses ponteiros, né, os ponteiros desse relógio, é igual a quantos graus? Ou seja, a abertura, né, gente? Quando a gente trabalha com ângulo, é importante que você saiba que o ângulo é a abertura. Então, ele quer saber qual é a abertura formada entre esses dois ponteiros. A abertura é essa aqui que está de azul, tá? E aí, qual é essa aberturazinha aqui? Então, para a gente definir bem, a gente precisa lembrar, né? Nós precisamos lembrar o seguinte, que um ângulo de uma volta equivale a 360 graus, que um ângulo de meia volta, ou seja, a metade de uma volta, equivale a 180 graus, que um ângulo reto, ou seja, 1/4 de volta, equivale a 90 graus, e assim por diante. Isso aqui são os principais ângulos que nós temos, né? Para que você chegue a uma definição, a que você tenha uma forma de trabalhar, de comparação. Beleza? E aí você vai observar o seguinte, ó, se o ponteiro lá no primeiro horário, não é no meio-dia, por exemplo, então se por acaso esse ponteirozinho aqui, ó, se por um acaso esse ponteiro, ele está aqui, ó, ponteiro das horas, 12 horas. Se ele der uma volta completa e chegar novamente ao meio-dia, ele vai ter dado uma volta que corresponde a 360. Se ele sai do 12 e chega ao 6, que no caso é o caso deste problema, ele não percorreu uma volta completa, ele percorreu metade de uma volta completa. Ou seja, como foi metade de uma volta, ou seja, meia volta, essa abertura aqui equivale a 180 graus. Então, nós temos aqui, ó, que o ângulo formado pelos ponteiros desse relógio neste horário de 6 horas equivale a 180 graus. Portanto, a alternativa correta para o nosso problema é a alternativa D, que equivale a 180 graus. Beleza, turminha? Então, vamos para a correção da segunda questão. Então, na segunda questão, nós temos o seguinte. Observe a figura a seguir. Então, nós temos um carro, né? E ele precisa chegar na praia de acordo com o enunciado. Qual a medida do ângulo que o carro deve descrever ao sair da avenida A e entrar na avenida B para chegar à praia? O ângulo é 45, 90, 120 ou 180 graus? É uma questão bastante simples, mas que muitos alunos têm dificuldade em identificar o ângulo de giro, né? Porque o carro ele está indo no sentido da avenida A, da direita para a esquerda, e precisa aplicar um giro para que ele consiga adentrar na rua B, que é justamente a rua que leva à praia. Então, para isso, vamos fazer aqui um exercício mental, beleza? Então, gente, o carro está vindo aqui nesse sentido, ó. Só que ele precisa entrar na rua B, então ele precisa aplicar esse giro aqui, ó, para entrar na rua B. Então, ele está indo nesse sentido,
E ele precisa entrar aqui, ó, na rua B. Olha o giro acontecendo. Então, o carro está indo nesse sentido e precisa aplicar um giro para entrar na rua B. Então, esse giro aqui formado é justamente o ângulo que o carro deve executar para entrar na rua B. Então, vamos novamente. O carro está vindo aqui nesse sentido. E ele precisa aplicar um giro, certo? Para entrar na rua B. Então, o carro ele precisa entrar aqui na rua B para chegar à praia. Beleza, turminha? Só dar uma ajeitadinha aqui no giro. Pronto, tá ótimo. Então, a questão quer saber, ó, qual é o giro? O giro, gente, é isso. Ele está vindo nessa situação aqui, ó. E ele precisa chegar na situação 2. Então, o giro é esse, ó. Beleza? E esse giro aqui corresponde a quantos graus? Esse giro aqui corresponde a uma volta completa? Não. Corresponde a metade de uma volta? Também não. Corresponde o quê? A 1/4 de volta, que equivale a 90 graus. Na verdade, o ângulo formado aí é um ângulo reto, que equivale a 90 graus. Professor, eu estou um pouco em dúvida. É 90 graus? Realmente? Sim, alunos. Se você quiser ter uma noção melhor, imagine aqui uma circunferência para a gente tirar toda essa dúvida, certo? Vou colocar aqui. Vamos agora aqui, colocar aqui uma reta, tá? Passando aqui. E colocar aqui mais uma retinha, passando aqui em cima. Beleza? Vamos chamar aqui de ponto A, tá? Ponto B, ponto C e ponto D. Considerando aqui em graus, tá? De A para B nós temos aqui 90 graus, de B para C nós temos 90 graus, de C para D mais 90 graus e de D para A mais 90 graus. Se você somar aqui os 4 trechos aqui dessa curva, né? Saindo do A até o A novamente, você vai ter 90 mais 90 mais 90 mais 90, que é um ângulo de uma volta, 360. Se você está em A e quer entrar em B, então você executa, ó, uma manobra, um giro de 90 graus. Se você está em B e quer para C, 90 graus. De C para D, 90, um giro de 90. De D para A, um giro de 90 também. Tá? Se você estiver em A e você quiser dar um giro até o C, aí de A até C é 90 mais 90, que dá 180. E assim por diante. E aí você já consegue ter essa noção, tá? Eu estou aqui no 1 e quero entrar no 2. Quero aplicar um giro para entrar na rua 2, que é a rua B. Então, neste caso, é como se eu tivesse aqui, ó. É como se o 1 fosse o D e o 2 fosse o A. Então, eu estou indo nesta direção aqui, ó. E quero aplicar um giro para entrar nessa direção, que é a direção do 2, tá? Então, esse giro aqui, ó, é um giro de 90 graus. Beleza, gente? Então, nós acabamos de encontrar aqui, tá? Que o giro equivale a 90 graus. E aí está resolvida a segunda questão. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Terceira questão. A figura a seguir representa 4 percursos realizados sobre a malha quadrangular e suas diagonais. Em qual dos percursos foi necessário fazer um giro de 45 graus? Beleza. Então vamos aqui ao percurso 1, tá? Percurso 1 é esse que está aqui. Eu vou chamar o início do percurso aqui de A, tá? Então ele saiu nesse sentido. Beleza? Vou colocar aqui a retinha. Então, ó, ele sai deste ponto. Então, ele sai aqui deste, vou chamar aqui de ponto A. E ele sai aqui, ó, desse pontinho aqui, beleza? Então, ele está nesse sentido aqui, saiu desse ponto. Então, vamos lá. O primeiro giro que ele vai executar é nesse ponto que está aqui. Então, saiu deste ponto. Vou colocar aqui. Vou botar o A de vermelho. Saiu desse ponto, que é o ponto A. Então, nesta direção, o primeiro giro é nesse primeiro ponto vermelho. O segundo giro vai ser aqui. E aí, ele não vai mais precisar girar. Ele vai em linha reta até a chegada, tá? Chegadazinha tá aqui. Então, vamos lá, gente. Se ele sai do ponto A e chega no primeiro ponto, ele vai precisar executar um giro, certo?
Só que o sentido que está sendo descrito é esse sentidozinho aqui, ó. Mas ele vai precisar girar até aqui, ó. Porque ele precisa tomar essa direção. Ele está vindo em linha reta, ó, mas ele precisa girar à esquerda. Esse giro aqui executado, gente, ele está vindo nessa direção, certo? Ele está vindo nesta direção, certo? Está vindo nesta direção, mas ele precisa executar um giro para seguir agora na direção aqui, tendendo à esquerda, beleza? Então, se ele está vindo nessa direção e precisa fazer um giro para se adequar a esse movimento, esse ângulo aqui, esse giro formado aqui, é um giro de quantos graus? Nós acabamos de ver, gente, que esse giro aqui, ele equivale a quantos graus? Esse giro, ele equivale, ó, ele está aqui, vou voltar aqui, né, para colocar retinho, para ficar mais legalzinho aqui o entendimento. Se ele está indo nessa direção da reta azul aqui e aplica um giro até essa direção, esse giro aqui ele equivale a quantos graus? A 90 graus, beleza? É só você olhar aqui que isso aqui é a quina de um quadrado ou um retângulo, beleza? Agora o que é que acontece? Depois que ele aplica 90 graus à esquerda, ele chega nessa segunda direção. E aí ele vai precisar chegar agora onde? Ele vai chegar nesse segundo ponto onde ele vai ter que girar, beleza? E aí você vai ter novamente isso, ó. Ele está seguindo agora nessa direção. Só que ele vai precisar fazer uma curva. Essa curva vai ser esse giro vai ser para a direita ou esquerda? Vai ser nesse sentido da direita. Ele está vindo nesta direção e precisa executar esse giro para a direita. Ele está nessa direção. E aí ele precisa executar um giro para a direita nesse sentido. Esse giro aqui ele equivale a quantos graus? Esse giro, novamente, equivale a 90 graus. Professor, é verdade, professor, é 90 graus mesmo. Você tem certeza absoluta, gente. Nós acabamos de ver na questão anterior a circunferência com os giros. Pegue aquela circunferência, anote no seu caderno e vá fazendo as comparações. Então, o primeiro percurso, em nenhum momento, ele executa um giro de 45 graus. Beleza? Vamos analisar agora o segundo percurso. Então, o segundo percurso está aqui, tá? Chegada aqui em cima. Então, ele vai novamente sair aqui do ponto A. Ele vai seguir até esse ponto e vai fazer o primeiro giro. E aí ele vai seguir até esse ponto, vai fazer o segundo giro, segue até esse ponto e faz o terceiro giro. Então, aqui são 3 giros que nós temos que observar, beleza? Então, saindo do ponto A, ele chega no primeiro giro que está aqui, ó. Opa! Aplica o primeiro giro aqui, ó, que está vindo nesse sentido. O sentido é esse, ó, de cima para baixo. Beleza? Ele está vindo aqui nesse sentido. Precisa fazer um giro para chegar nesse sentido da direita. O giro vai ser para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Então, vai vir até aqui, ó, o giro. Então, se ele está nesse sentido e obrigatoriamente ele precisa aplicar um giro para a direita, esse giro aqui vai ser de quantos graus, gente? Esse girozinho aqui vai ser de quantos graus? Tá aí a resposta, né, gente? Esse giro aqui equivale a metade de 90 graus. E qual é a metade de 90 graus? 45. Professor, como é que eu sei que isso aqui equivale a 45, a metade de 40? Porque se fosse um ângulo de 90 graus, gente, ele teria que girar até essa aberturazinha aqui, ó. Aí, dessas duas de azul aqui, se ele está nesse sentido, ó. Se ele está nesse sentido 1 e gira até o sentido 2, seria 90 graus. Mas ele ficou do 1 e girou até nesse sentido, que é a metade de 90, que é 45. Então, esse giro aqui, ó, equivale a 45 graus. E você vai perceber, gente, que sempre que a gente trabalha com a questão, toda vez que a gente trabalha com a questão aqui dos giros, sempre o ângulo que nós estamos observando são os ângulos externos, tá? Não é o ângulo interno, porque facilmente um aluno erraria se levasse em consideração essa estrutura aqui, tá? Nós já sabemos aqui que a resposta aqui é o percurso 2. Mas facilmente você erraria se você observasse aqui, professor, então o primeiro ponto do giro é esse. Então a abertura foi essa daqui, né, professor? Essa abertura aqui é uma abertura interna.
É essa abertura que eu vou levar em consideração? Não é. Nós sabemos que não é essa abertura que a gente leva em consideração. A abertura que a gente tem que levar em consideração, o giro, é esse, ó. Você vai imaginar o seguinte, você está indo aqui de frente, ó. Imagine que você é esse objeto. Você está vindo nesse sentido e precisa fazer um giro. Você vai girar para onde? Direita ou esquerda? Para a direita. Esse giro vai ter que vir até esse percurso, ó, até essa partezinha aqui do movimento. Então, você está vindo nesse sentido e você faz um giro agora para a direita. E o seu objetivo agora é o quê? Seu objetivo, ó, é chegar nesse percurso agora, desse sentido. Que está aqui, ó. Então, esse giro aqui, ele é um giro de quantos graus? É um giro de 45 graus. Então, tá aí, 45 graus. Então, nós já sabemos aqui a resposta, ó. Corresponde aqui ao percurso 2. Mas vamos continuar aqui. Nossa epopeia aqui, certo? Só apagar aqui, tá? Nós já sabemos aqui que o nosso gabarito aqui corresponde ao gabarito da letra B. Então, chegou nesse ponto aqui, ó. Chegou nesse ponto, o que é que vai acontecer? O percurso está vindo nesse sentido e eu preciso executar um giro à esquerda. Está vindo aqui nesse sentido e eu preciso executar um giro à esquerda. Esse giro aqui, ó, é de 90 graus, beleza? Está vindo nesse sentido e eu preciso executar um giro, ó, de 90 graus, beleza? E aí, quando eu chegar aqui nesse terceiro giro, ele está vindo aqui nesse sentido. E aí eu preciso fazer um giro, executar um giro à direita, certo? E esse giro à direita aqui, ó, ele também é um giro de 90 graus. Então eu tenho essa situação aqui no percurso 2, mas eu já sei que no percurso 2, em um momento ele aplicou um giro de 45 graus. Beleza, turma? Agora nós vamos observar aqui o percurso de número 3. No percurso de número 3, o que acontece é isso, ó. Nós saímos aqui do ponto A. O primeiro giro vai ser neste ponto, o segundo giro será neste ponto, o terceiro giro neste ponto e o quarto giro neste ponto. Olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. Nós vamos observar aqui que do ponto A, no primeiro giro, ele está vindo nesse sentido aqui para cima e ele obrigatoriamente ele executa um giro à sua direita. Olha só o que é que acontece aqui, ó. Ele está vindo nesta direção. Novamente aqui, vou repetir o que aconteceu aqui, ó. Ele está vindo aqui nesta direção, tá? E faz um giro nesta direção. Esse giro aqui, gente, executado, foi um giro referente a quantos graus? Esse giro aqui, gente, ele já é maior do que 90 graus, ó. Imagina aí aquela circunferência, ó. Colocar aqui a circunferência, certo? Colocar aqui as duas retazinhas aqui, para você perceber bem o que acontece, né? Só subir ela um pouquinho aqui. Colocar aqui a outra retinha, tá? Aqui, vou trazer ela um pouquinho aqui para a direita. Pronto. E aí vou chamar aqui de ponto A, B, C e D. Se ela sai do ponto A até o ponto B, o giro é 90 graus, do ponto B até o C 90 graus, do C até o D 90 graus, do D até o A 90 graus. Então imagine aqui que ele está indo nesse sentido aqui, ó, no sentido de 1, e ele vai passar o sentido de 2, vai chegar mais ou menos aqui na metade, ó. Se você fizer aqui as subdivisões, e aí eu já vou colocar aqui a retinha vermelha, ó. Se você tiver aqui as subdivisões, ó, tá aqui, ó, uma subdivisão para cá, uma subdivisãozinha para cá, ó, tá? Então o que vai acontecer é isso, ó. Se é 90 graus tudo, é porque aqui é 45 aqui, 45 desse lado, 45 aqui, 45 desse lado, e assim por diante. Aí eu já vou conseguindo formar as outras aberturas, ó. Então ele saiu aqui do ponto 1. Se ele saiu aqui do ponto 1, vou chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2. Qual foi o giro aqui que ele observou do ponto 1 até o ponto 3, no caso?
que aqui eu chamei de ponto 2, né? Então vou apagar aqui e vou chamar de ponto 2. Ó. Esse giro aqui, saindo de 1 e chegando até o 2, ele andou 45 mais 45, 90, mais 45, 135 graus. Ou seja, não foi um ângulo de 45 graus, certo? Então o ângulo formado aqui foi de 135 graus, beleza? Chegando aqui no giro de número 2, ó, ele está indo nesta direçãozinha aqui, tá? Direção é essa, mas ele precisa seguir um giro até este ponto. Então o giro aqui é de 90 graus. Chegou nesse ponto aqui do terceiro giro, ele está indo nessa direção. Mas ele precisa executar um giro à esquerda para chegar nesse sentido. Aqui novamente o giro é de 90 graus. E aí ele segue até o último giro, que vem nesse sentido. E ele precisa executar um giro, ó, à sua direita, e esse giro aqui equivale a 90 graus também. Então você pode fazer esse sentido, esse estudo, que você vai perceber que em nenhum momento ele aplicou um giro de 45 graus. E a mesma coisa vai acontecer com o quarto percurso. O quarto percurso, quem vai fazer a análise é você, beleza? Porque nós já encontramos o gabarito da questão. Certo, gente? Então vamos agora para a última questão, que é a questão de número 4. Em uma brincadeira de roda, 8 pessoas estavam passando a bola de um ponto para o outro no sentido anti-horário, certo? Outra coisa interessante, né, gente? O sentido horário é esse sentido, ó. Isso aqui é chamado de sentido horário. E esse sentido aqui, que é o que está aqui na setinha, é o anti-horário, certo? Então, nós temos aí o horário e o anti-horário, tá? O anti-horário é nesse sentido. Então, nós temos essas duas situações que eu tenho que lembrar a vocês sempre, beleza? Sentido horário, sentido anti-horário. Então, 8 pessoas estavam passando a bola de um para o outro no sentido anti-horário até a música parar. Sabendo que a bola inicialmente estava com a pessoa A na posição A e a música parou na pessoa B, como mostra a figura, o ângulo que representa o movimento da bola de A até B equivale a... Gente, nós acabamos de ver nas questões anteriores que esse girozinho aqui, do ponto A até o ponto B, equivale a 90 graus. Então, é uma questão bastante simples, né? Que nós vamos lembrar, ó, se a gente chamar aqui do passo 1, 2, 3, 4 e chegar novamente a 1, nós temos o que refere-se a uma volta completa, né? Se você dividir essa volta completa aqui em 4 pedaços, cada um vai ter um giro de 90 graus. 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui e 90 graus aqui. Se você sai do ponto 2 e gira até o ponto 3, você está executando 90 graus. Só que a questão, ele não fala no sentido horário. Seria 90 graus se fosse no sentido horário. Essa questão quer saber no sentido anti-horário. Então, você vai sair desse ponto 1 e vai chegar até o ponto 3. Ou melhor, vamos de acordo com os elementos que a questão forneceu. Então, nós temos aqui, que é 90, né? 90 graus aqui também. Então, ele quer sair aqui do ponto A e quer chegar no ponto B. Mas né, não é pelo sentido horário, que é 90 graus. Ó. Seria o sentido horário sair nesse sentido. Ele quer no sentido anti-horário. Então, eu vou ter que sair aqui do ponto A, ó, e executar todo esse movimento até chegar aqui no ponto B. Então, para isso, o que é preciso? Basta a gente pegar as partes, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, para facilitar, vou chamar aqui de ponto 1, ponto 2 e aí chega no B. Então, do A até o ponto 1, ele vai precisar fazer um giro de 90 graus, certo? Então, tá aqui, ó. Vou até colocar aqui de azul para diferenciar, tá? Do ponto A até o ponto 1, 90 graus. Do ponto 1 até o ponto 2, mais 90 graus. 90 mais 90, 180. Do ponto 2 até B, que é o nosso objetivo, eu preciso executar mais um giro de 90 graus. E aí nós vamos chegar aqui no ponto B. Beleza? Então, sabendo que a bola inicialmente estava com a pessoa A na posição A e a música parou na pessoa B, como mostra a figura, o ângulo que representa o movimento da bola do ponto A até o ponto B no sentido anti-horário equivale a quantos graus? Aí você soma, ó, 90, que é do ponto A até o ponto 1,
mais 90, que é do ponto 1 até o ponto 2, certo? Mais 90 graus, que é do ponto 2 até o ponto B. Então, você tem 90 mais 90 mais 90, que equivale a 270 graus. Então, nós acabamos de descobrir o gabarito da nossa questão, 270 graus. Espero que vocês tenham compreendido, certo, alunos? E até a nossa próxima aula.